agradecer pelo convite que foi feito para poder apresentar um pouco da nossa história da oncologia infantil do estado do Mato Grosso do Sul. Me sinto bastante honrado de estar aqui hoje, dessa vez com pessoas que têm já um histórico de oncologia pediátrica e na plateia professores, que já foram meus professores e que ajudaram muito na minha formação, no meu trabalho em Campo Grande. A nossa história da oncologia pediátrica começa 15 anos atrás, quando eu terminei minha residência médica no Boldrini e fui para Campo Grande, onde não existia ainda um oncologista pediátrico na cidade e no estado. E logo de cara enfrentamos muitos desafios, porque as crianças com câncer eram vistas como câncer infantil, era visto como sinônimo de morte. Então as crianças eram tratadas por oncologistas clínicos, elas só eram encaminhadas para a pediatria quando já estavam em fase terminal de vida. E o índice de sucesso de cura é extremamente baixo. Então, logo no início, quando eu comecei a trabalhar no hospital universitário, a maior preocupação era de levar ao conhecimento dos profissionais, principalmente dos pediatras, sobre os sinais e sintomas precoces do câncer infantil. Então, quase todos os anos, nós realizamos alguma capacitação, alguns simpósios sobre sinais e sintomas. Vários profissionais de oncologia pediátrica do Brasil nos ajudaram nisso. Depois, 2 anos depois que eu já estava em Campo Grande, nós conseguimos fundar a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, um grupo de voluntários, que abriu, em primeiro lugar, a casa de apoio para alojar as crianças, porque a gente, no início, já perdia muita criança de segmento porque não tinha onde ficar. Então, a casa de apoio já nos deu uma grande ajuda nesse sentido, e 4 anos depois nós conseguimos realmente ter o nosso espaço da oncologia pediátrica. Nós mudamos de hospital, nós fomos para o Hospital do Estado e iniciamos o trabalho no CETOI, que é o Centro de Tratamento Oncológico Infantil do Hospital Regional. Daí para frente, muita coisa melhorou, né? Nós conseguimos melhorar a taxa de sobrevida das crianças, a participação, o número de perda de pacientes em segmento caiu drasticamente. Teve envolvimento da população na ajuda no tratamento, na ajuda uma campanha muito grande para melhorar toda a logística dessas famílias que vinham do interior. Lá em Campo Grande a gente recebe tanto os pacientes da cidade de Campo Grande como das cidades do interior do estado, e como nós somos um estado de fronteira, nós recebemos também pacientes de Bolívia, do Paraguai e dos outros estados. Bom, apesar de tudo isso, nós vimos uma grande necessidade de melhorar ainda mais o diagnóstico precoce. E porque essas crianças ainda chegavam muito tardiamente até Campo Grande e sempre com a doença bastante avançada. Então, nós, junto com os acadêmicos de medicina, nós formulamos um trabalho, uma pesquisa, para identificar quais seriam os fatores que influenciam o diagnóstico do câncer infanto-juvenil no estado de Mato Grosso do Sul. Então, foi feita uma pesquisa com 106 pacientes no período de dezembro de 2004 a maio de 2006, um estudo observacional transversal, uma pesquisa direta através de entrevista com as mães e indireta através de pesquisa dos prontuários dos pacientes. E definimos, como alguns trabalhos da literatura mostram, diagnóstico precoce quando a criança tinha até 30 dias de história clínica de alguns sinais e sintomas, e diagnóstico tardio acima de 30 dias de história clínica. Nesse trabalho, as variáveis analisadas foram o tempo entre o início dos primeiros sinais e sintomas até a primeira consulta médica, o tempo entre a primeira consulta e o diagnóstico de câncer, e o tempo entre o diagnóstico e a especialidade que eu tive que realizou o primeiro atendimento médico no início dos sinais e sintomas. O que nós chegamos à conclusão? Que no total de 106 casos analisados, em torno de 55% dos casos tinham esse diagnóstico precoce. Isso porque metade desses casos eram casos de leucemia, onde 83% tinham um diagnóstico mais precoce, devido à doença ser mais aguda, com evolução mais rápida. Em comparação, os pacientes com tumores sólidos, em torno de 72% dos casos apresentavam já o diagnóstico tardio.
quando nós analisamos o tempo entre os primeiros sinais e sintomas e a primeira consulta médica, nós vimos que não teve muita dificuldade pela família chegar até um atendimento médico, com a mediana em torno de 5 dias, e em torno de 75% dos casos levaram de 9 a 15 dias para chegar a um primeiro atendimento médico. Quando nós analisamos o tempo entre a primeira consulta e o diagnóstico de câncer, aí nós já vimos alguma diferença. No total, a mediana foi de 20 dias, os casos da leucemia 9 dias e os tumores sólidos 52 dias, com uma variação de 1 até 542 dias para se fazer um diagnóstico de câncer. E quando nós analisamos o tempo de diagnóstico e a especialidade que fez o primeiro atendimento, para nossa surpresa, as crianças do interior, que eram atendidas primeiramente pelo clínico geral, elas tiveram um diagnóstico mais precoce em relação às crianças que foram atendidas pelo pediatra. Então, foi surpresa, mas a gente pensa, por que isso? Será que porque na maioria das cidades do interior não tem ainda o pediatra, essas crianças são atendidas pelo clínico geral e ele encaminha mais rapidamente essa criança para um centro maior, encaminha para Campo Grande? Então, isso ficou uma dúvida. Então, baseado nesses dados, nós sentimos a necessidade de realizar um projeto de capacitação do diagnóstico precoce, tanto na cidade de Campo Grande como todo o interior.